Episódio 111 no ar do Plataforma com a Bruna Gabriela, episódio super especial. A gente falou muito da vida da Bruna, né? E de como a vida dela teve uma reviravolta, né? Como a religião mudou a vida dela para melhor, obviamente. E ela tá muito bem hoje em dia. Foi um papo muito incrível. Eu conheço a Bruna, já é minha amiga já há 2 anos. E foi muito legal conhecer essa parte, quando eu não tinha conhecido com mais profundidade, né? Mas antes de ir pro papo, aquele recado de sempre que é o Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? Clube TDQ, travei um pouquinho, é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode contribuir conosco com 5, 10 ou 15 reais. São planos diferentes, categorias diferentes, e você recebe conteúdos em forma de recompensa. Que tipo de conteúdo é esse, Jonathan? Você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente interage, né, troca ideia, sempre conversa. Você pode receber um podcast extra, né? Esse podcast extra é você que vai escolher o tema, você que vai sugerir o tema, convidados, tudo mais. E também você pode receber uma janela da Globoplay com todos os canais da Globo ali disponível para você. Isso é um baita de um presente, tá? Você que for assinante de 15 reais, você vai receber uma janela da Globoplay, um podcast extra e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para trocar aquela ideia marota no seu horário aí de intervalo, beleza? Quer saber mais informações? Entra no nosso Instagram, @teólogo de quinta, lá tem todas as informações na aba de destaques. Tranquilo? Agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está sensacional. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 111 com a minha amiga Bruna Gabriela. Fiquei sabendo agora que o nome dela tem Gabriela, não sabia. E depois de muito tempo, que já era pra gente ter marcado essa gravação, a Bruna está aqui e é um prazer recebê-la. É minha amiga, então tá todo mundo em casa. A gente já se conhece pessoalmente, a gente trabalhou junto, inclusive. A gente vai falar disso um pouquinho também. Só que antes, Bruna, se apresente, minha amiga, fale quem você é. Bruna por Bruna, né? Como você quer que as pessoas te conheçam. E mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Jonathan. É um prazer estar participando do teu podcast. Já faz tempo mesmo que a gente sempre fala, né, da gente gravar e nunca acontece. E agora, finalmente aconteceu, né? Então, meu nome é Bruna Gabriela. Tanto faz me chamar de Bruna, de Gabriela ou Gabi. Fiquem à vontade para se direcionarem a mim como vocês quiserem. Então, fico muito feliz, contente de estar aqui e espero que seja bastante produtiva a nossa conversa. E será. Então, Bruna, deixa eu te falar. Quando eu gravo com amigos, geralmente eu gosto de partir do ponto de como que a gente se conheceu, né? No caso, eu falo a minha visão de como a gente se conheceu, e eu peço pro meu convidado falar qual a visão dele sobre mim. Tá bom. Porque ele me conheceu, né? No caso, eu conheci a Bruna, a gente trabalhava na mesma empresa, telemarketing, né? A Bruna ainda tá lá. Eu saí recentemente, faz pouco tempo. Quando esse episódio tá ainda lá, tá com 1 mês que eu saí, mas enfim. E aí eu mudei de setor. Eu fui trabalhar no setor que a Bruna trabalhava. A gente não vai explicar aqui como é que é o setor, porque é algo interno. Mas eu tava num setor e fui para outro setor, que era o setor que a Bruna trabalhava, lá a gente se conheceu. E, a primeira impressão que eu tive da Bruna foi de uma pessoa enigmática. E a Bruna é essa pessoa enigmática, até você conhecê-la. Você precisa conhecer para esse lado mais enigmático sair fora e você entender quem é a Bruna. Mas depois foi só amor. Uma pessoa muito meiga, muito fofa, muito linda. E você, Bruna, como é que foi quando você me conheceu? Acho que a gente se conheceu, se eu não me engano, através da Cálita e do Ítalo, né? Eu acho que foi através da Cálita, se eu não me engano. Mas a primeira visão, assim, que eu tive, assim, eu não costumo tirar conclusões precipitadas, mas eu te achei uma pessoa muito agitada, muito hiperativa, e realmente tu é uma pessoa bastante agitada. Tu sempre tá conversando, onde tu chega, tu já chega sorrindo, já chega bem alegre. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante em ti, porque tu realmente é muito espontâneo. Aí foi quando tu falou, né, que a gente também tem muitas coisas em comum, bandas,
E a gente trocou uma ideia e eu acabei gostando muito de ti. E até hoje a gente tá aí, né, nessa amizade. E eu fiquei sabendo também, um dia desses, a Bruna soltou assim, como se fosse algo muito nada a ver, né? E eu falei, caramba, algo incrível, só agora você veio falar que ela é prima do Neto Pessoa. Vocês são primos, tipo, de que grau? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto? Na verdade, o meu pai, o irmão dele, né? O irmão dele é pai dele. No caso, é de primeiro grau. É de primeiro grau. Só que, no caso, esse meu pai, ele é meu pai de coração, entendeu? Ele não é meu pai de sangue. Mas é da família. Da hora. O Neto, eu sou muito fã dele. O Neto passou por aqui, inclusive. E da hora. Bruno, então vamos lá. Vamos começar do começo. Eu acho que a maior intenção do meu programa, né, da plataforma, é a minha curiosidade de conversar com pessoas, conhecer pessoas e saber como elas são, a vida delas. E é por isso que eu só gravo com pessoas que eu tenho curiosidade de saber, que eu tenho algum afeto. E a gente construiu um afeto muito legal durante esse período. E vai ser vou até avisar já para meus ouvintes, vai ser uma tônica muito grande a partir desse momento de eu gravar com pessoas que trabalharam comigo. Assim como foi lá em 2019, quando eu criei o programa, eu gravei os 10 primeiros episódios, só pessoas com quem eu trabalhei na Leite. Na época conta, né? Que eu gravei porque eram pessoas que tinham mais afinidade, pessoas que eu passei muito tempo com eles, convivi muito tempo com eles. A gente cria um laço afetivo muito grande, muita troca de energia, várias, né? Tipo, todo dia você tá vendo aquelas pessoas. Eu vi mais a Bruna do que eu vi minha mãe no ano passado, só pra você ter ideia, assim. A gente vê mais as pessoas do trabalho do que a gente vê a família, principalmente quando você não mora, né? A família, eu não moro com minha mãe, então eu queria falar um pouquinho da tua história, assim, um pouquinho de ti. E durante a conversa, é óbvio que eu vou escrevendo, pontuando algumas coisas que eu quero te perguntar. Eu quero te deixar bem à vontade para você falar quem é a Bruna, né? Tipo assim, onde nasceu, onde fez o ensino médio, como é que chegou na LIC, né? A gente se conheceu lá, né? Como é que você chegou no mercado de trabalho, pá. E aí depois a gente vai conversando. Bom, assim, eu acho muito complexo falar de mim, sabe? É bastante complexo, mas eu sou daqui mesmo, né? De Rio Branco. Eu estudei meu ensino fundamental na Escola Marilda Gouveia Viana e o médio na IJORB, na escola, no caso, aqui da Baixada. E agora, atualmente, eu estou cursando filosofia, né? Na licenciatura em filosofia na Universidade Federal do Acre. Então, como eu cheguei lá no trabalho, é uma história até, assim, um pouco envolvendo, assim, o passado, né? Mas foi através de um ex. Ele mandou um link pra mim e eu falei, rapaz, eu não tenho nada a perder, né? Então, eu vou tentar. E acabou que dando certo, né? E estamos aí, 2 anos já de empresa. Então, gosto muito de lá, apesar de muita gente não gostar da empresa, mas é uma coisa que eu realmente lá dentro, pra mim é uma terapia estar ali. Tenho pessoas para conversar, eu gosto muito de conversar com o cliente, tentar ajudar ele é algo que me ajuda também, porque a gente tá ali distraindo a cabeça e conversando, trabalhando, e tem as pessoas ao redor, então é uma coisa muito bacana para mim. Eu compartilho desse mesmo pensamento, tipo assim, eu nunca tive problema com o trabalho, sabe? O trabalho sempre foi algo que meio que terapêutico para mim também. E até um exercício, né, para tipo de comunicação, de me comunicar com várias pessoas. O nosso problema sempre foi a empresa, né? Não o trabalho em si. Eu entrei, até o pessoal fala, nossa, Bruno, quando tu entrou, tu tinha uma personalidade totalmente diferente. Quando eu entrei, eu tomava muito medicamento controlado, eu tomava tipo 11 medicamentos controlados por dia, então, de tarja preta. Então, eu vivia assim, muito, literalmente drogada, né? Aí, depois do tempo, que eu fui fazendo o desmame, né, do medicamento, e atualmente eu tô bem. Que bom. Outra coisa também que é curiosa da tua vida, eu acho que seria muito legal tu contar, porque eu tenho muita coisa para falar também disso, mas você tem uma vivência com pais religiosos e você também é uma religiosa, né? E seus pais são pastores, isso é muito curioso. Eu queria que tu contasse como é que foi a tua vida, tipo, familiar em relação à religião. Desde berço, você teve o ensino religioso, como é que foi? Bom,
Minha mãe, no caso, separou do meu pai de sangue, né? Quando eu tinha 1 ano de idade. Então, até os 5 anos de idade, era só eu, ela e mais meus 2 irmãos, né? Aí, aos 5 anos de idade, eu conheci meu outro pai, né? Meu pai de coração. E ele criou a gente. E quando eles se conheceram, ele acabou levando ela para a igreja e ela acabou aceitando Jesus. E a gente cresceu num lar evangélico, né? Para mim, as minhas experiências, assim, eu sou muito grata pela criação que eu tive, num sentido de proteção, sabe? De, como se for usar a palavra livramento. Porque eu poderia estar numa situação totalmente diferente da qual eu estou hoje. Mas eu tive uma criação que não foi ruim, mas também eu tive experiências que não foram tão boas. Mas eu gostava muito de ir para a igreja quando era criança. A gente tinha, no domingo, a escola bíblica dominical, e tinha os lanches, e a gente brincava. Algumas experiências que eu tive que me levaram para caminhos diferentes. No caso, os meus pais, hoje em dia, eles têm a própria igreja deles, né? Que é a Igreja Evangélica Belém, que fica ali no quilômetro 26 da Transacriana. E atualmente eles são pastores. Minha irmã também, ela congrega, ela já é casada, também é evangélica. Aí, no caso, só eu e o meu irmão também, no caso, que não tem nenhuma religião, e eu, no caso, que sou um bandista. Em relação, no caso, a essa questão da escolha da religião, eu sempre tive esse contato, sempre busquei na igreja, né? Meus pais sempre me levavam, só que acabou que eu não me encontrei naquilo, eu não me encaixei, foram experiências diferentes. Eu acredito que cada pessoa, cada experiência de fé é particular, sabe? Então, assim, desde criança eu sempre via muita coisa, eu sempre escutei muita coisa. E pra mim era uma coisa comum, sabe? Eu estar aqui e ver alguma coisa, entendeu? Eu ver um espírito, ver alguém que já morreu, ou eu sonhar com alguém que vai falecer, e sempre aconteceu essas coisas. E minha mãe sempre buscou ajuda, fazia campanha de oração, orava por mim, e eu nunca saiu, sempre esteve aqui comigo, e até hoje. Então, na Umbanda foi que eu encontrei o lugar, assim, para trabalhar isso. Então, é uma questão de fé mesmo, sabe? Você se encontrar com aquela religião e dizer, nossa, é isso que eu estava buscando, porque a gente vai atrás das respostas das nossas dúvidas. Então, eu acabei encontrando lá, e até hoje. Da hora. Cara, é interessante tu falar isso, porque assim, a minha infância, na verdade, ela foi cercada de religiões, né? Por exemplo, a minha mãe, ela nunca teve uma religião, tipo... Hoje ela tem, hoje ela é evangélica, pá. Mas assim, a gente sempre bolava de religião pra cá, religião pra lá. A gente era da católica, depois a gente foi pra Testemunho de Jeová. Eu estudei mais de 1 ano na Testemunho de Jeová, né? Aí espírita, aí evangélica, enfim, mas não tinha uma religião pré-definida, né? E eu agradeço muito minha mãe por isso, porque minha mãe me deixou livre para eu escolher qualquer que fosse minha religião, qualquer que fosse meu Deus, né? Assim, você fica à vontade, ia pra igreja. Às vezes ela ia para uma religião e eu ia para outra, né? Às vezes ela, sei lá, ela ia para o Testemunho de Jeová, eu ia para católica. E sempre foi assim, a minha mãe sempre me deixou aberto assim, para escolher a religião que eu fosse. Pra você ter ideia, eu me converti ao cristianismo primeiro que minha mãe. Eu fui para a fé cristã primeiro que minha mãe. 1 ano depois foi que minha mãe conheceu a fé cristã em outra igreja. Então assim, a gente sempre teve vidas de fé paralelas, né? Hoje a minha mãe tipo, é evangélica congregacional, tipo, da Assembleia de Deus, e eu sou um cristão contra a cultura, digamos assim. Eu sou um cristão que vai contra meio que a eclesiologia que a minha mãe segue, porém o mesmo Cristo. No teu caso, é diametralmente, horizontalmente diferente, porque são religiões que têm um conflito, né? E aqui eu não falo nem de raízes, né? Porque eu também não entendo nada de Umbanda, daqui a pouco você vai explicar um pouquinho pra gente, mas assim, a gente sabe do preconceito que os evangélicos têm com as outras religiões, principalmente com religiões de matrizes africanas e religiões que são tipicamente brasileiras, né, e que bebem alguma coisa de origens africanas. Na tua casa, tu teve esse problema, tipo, com os teus pais em relação a isso? Se não teve, mas teve problemas com, sei lá, amigos, familiares, como é que foi para ter esse processo aí? Eu acho que
Acho que a gente pode partir do princípio, assim, explicando basicamente, para chegar nesse ponto, como eu cheguei na Umbanda, né? Teve um momento da minha vida que eu tava muito mal mesmo. Eu fiquei internada no hospital por tentativa de suicídio. E nada na minha vida dava certo, e eu tinha um relacionamento com uma pessoa há muito tempo. E esse relacionamento, no caso, a gente era bastante conturbado, porque a mãe dele não gostava de mim. E acabou que eu fiquei muito ruim. E acabei conhecendo depois o meu ex, né? Vou citar o nome dele, né? Que não tem problema, é o Paulo. E a gente, no caso, virou muito amigo, e a gente acabou tendo um relacionamento. Foi tudo bem, né? Eu sou muito grata por ele ter aparecido na minha vida, porque ele foi uma bênção, sabe? Se eu não tivesse conhecido ele, sou muito grata. Se eu não tivesse conhecido ele, eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Então, quando eu conheci ele, eu tava muito ruim mesmo. Eu não tava bem, eu fiquei internada por tentativa de suicídio, tomava muitos remédios, eu me mutilava, e eu vivi uma vida assim muito ruim mesmo. Nada na minha vida ia pra frente. A mãe dele, no caso, era espírita, a família dele toda é espírita, então eu comecei a fazer tratamento nesses centrinhos, né, que a gente chama, centro espírita, e não estava resolvendo mesmo assim. Eu ia, me sentia melhor, fazia o tratamento, só que mesmo assim tinha alguma coisa que a gente não sabia identificar. Então a mãe dele marcou, né, da gente ir para esse centro onde eu tô hoje, né, para essa tenda onde eu tô hoje. E então eu fui. Nunca tinha pisado num terreiro, nunca tinha pisado num barracão. Para mim era uma coisa extremamente nova. E eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei lá e eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que eu só queria ficar ali, sabe? E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha conversado com a com essa minha mãe de coração, né, que eu chamo, que é a mãe do meu ex, Paulo. Eu nunca tinha conversado com ela sobre nada do que tinha acontecido, nem com esse meu ex-namorado, nunca tinha comentado nada. Mas eu cheguei lá, fui ter um atendimento, né, com o Preto Velho, que é uma entidade, né, um guia. E eu comecei a conversar com ele, e ele pegou e falou: minha filha, você tá assim porque fizeram um trabalho pra você. Pra tudo na sua vida dar errado, pra você morrer, pra você não conseguir se relacionar com ninguém, pra tudo na sua vida financeira dar errado. E eu vivia num estado extremamente depressivo e nada resolvia. E ele pegou e falou o nome da pessoa que fez, né? A pessoa que fez foi tal. E na hora eu não acreditei. Eu não acreditei que essa pessoa seria capaz de fazer algo assim, porque era uma pessoa de uma igreja evangélica. Eu falei, meu Deus, como essa pessoa teve coragem de fazer isso? Uma maldade tão grande. E eu nunca fiz nada pra essa pessoa, sabe? Só pra me separar do filho dela. No caso, essa questão foi do meu primeiro namorado, né? Esse, no caso, do Paulo, foi o segundo namoro. Então, eu fiquei assim, abismada. Ele falou o nome da pessoa e eu nunca tinha comentado absolutamente nada. E na hora, eu pensei assim, eu vou fazer algo pra essa pessoa. Na raiva, né? Na hora, no momento, a gente pensa em fazer maldade. E eu só pensei, né? Na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa muito ruim pra ela. Aí, na hora que eu pensei isso, ele falou, minha filha, a gente não faz isso aqui. Sabe por quê? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente não pode mexer no livre-arbítrio da pessoa, e aqui a gente não faz maldade. A gente vai desfazer essa maldade que fizeram contra a sua vida, e os seus caminhos vão se abrir. Então eu passei por um período, fiz o tratamento, fui lá, me senti muito melhor, as minhas coisas na minha vida começaram a dar certo, eu consegui um emprego, eu parei de tomar medicamento, e quando eu entrei na LIC, muitos supervisores me ajudavam, eu tinha crise de pânico, eu tomava muito medicamento controlado, e era sempre pensando em suicídio, e aquelas coisas na minha cabeça mandando me matar, e fazer coisas contra a minha vida. Então eu passei por muitas questões, sabe? E foi lá que eu me encontrei. E, assim, depois que eu terminei meu tratamento, depois de 3 anos, eu senti a necessidade, sabe? Faltava alguma coisa. Eu tô com a vida estabilizada, financeira. Eu tô bem, tô trabalhando. O meu emocional tá bem, eu já não me
me aperrei com as coisas do passado, só que tá faltando algo, sabe? Tá faltando, eu sinto que tá faltando algo. Todo lugar que eu ia, porque às vezes sempre vou tomar passe, né, no caso, em coisinhas de oração, como é que é? Deixa eu ver se é uma palavra aqui. Em tendas de oração, né, de voltado que toma daime, eu sempre ia tomar. E sempre aquela coisa, você precisa se desenvolver, você precisa trabalhar. E uma vez eu estava deitada dentro do meu quarto, quando um guia apareceu para mim, que é a preta velha que eu trabalho com ela, que é a Avó Maria Conga, que é uma entidade da religião, né? E eu fiquei muito assustada, porque foi uma coisa assim, como se eu estivesse vendo a pessoa física, sabe? Eu já vi outras coisas outras vezes, mas não foi tão nítido quanto eu vi ela. E todo lugar que eu ia sempre falava, você precisa trabalhar na caridade, você precisa ajudar as pessoas. E então eu voltei nesse terreiro onde eu tinha iniciado, e eu falei, olha, tá faltando isso na minha vida, eu tô bem, tá tudo ok, eu só preciso trabalhar minha mediunidade, eu preciso me desenvolver e eu preciso ajudar as pessoas. Eu quero isso pra mim, eu sinto a necessidade dentro do meu coração, é como se eu tivesse um chamado, sabe? De ajudar as outras pessoas. Na igreja evangélica, por exemplo, a minha irmã tem um chamado com jovens, ela ajuda, eu acho isso muito bacana, o meu pai também. Só que o meu chamado é diferente do chamado dela. O meu chamado é em outra parte, sabe? Então, eu comecei o meu desenvolvimento e eu tô nessa caminhada, né? É bastante difícil, porque foi bastante difícil falar para os meus pais, chegar para minha mãe, falar, mãe, não é essa religião que eu quero seguir, que a senhora me ensinou, que eu fui criada. Não é ela que eu sinto que não é no meu coração. Então é essa que eu quero. A minha mãe, foi bem difícil para ela, porque a minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta, ela não tem tanto conhecimento sobre certas coisas, mas eu sentei para ela, expliquei assim, assim, assim. A senhora não precisa buscar entender 100%, a senhora só precisa respeitar, entende? O mesmo Deus que é da senhora é o meu, o mesmo Jesus que é da senhora é o meu. A gente tem a mesma fé, mãe, e a gente busca a mesma coisa, que é evoluir, melhorar, ajudar as pessoas, que eu acho que é isso que a gente precisa, porque infelizmente estão tirando o amor do mundo, as pessoas não têm mais amor, não têm empatia, entende? Por isso justamente que a minha mãe e meu pai decidiram sair da igreja que eles eram e abrir uma própria congregação, porque infelizmente dentro de qualquer religião que você, independentemente de placa de igreja, mas em qualquer lugar que você está, onde tem pessoas, tem problema e às vezes tem conflito, e uns querendo se achar mais que outros, e acaba esquecendo o principal, que é você amar o próximo, amar a si mesmo, né? E você praticar o amor como Jesus, entendeu? Se a gente for pensar na religião como Jesus, o centro de tudo, a gente não precisa se igualar com placa de igreja, com doutrina, com algo do tipo, porque Jesus era o maior exemplo de cristão. E eu me emociono muito falando disso, porque o que eu sou hoje, eu só estou viva porque foi Deus na minha vida, sabe? Então, a religião onde eu tô, eu amo a minha religião, eu não nego. Se a pessoa falar, Bruna, você é da Umbanda? Sim, eu sou da Umbanda. Com muito amor, com muito carinho, porque foi a Umbanda que me salvou. Porque quando eu tava lá no hospital sozinha, nem minha própria família ia me visitar, foi lá que me acolheu e que me ajudou e que não me julgou, que me aceitou da forma que eu sou. Com todos os meus defeitos, eu não precisava modificar nada, porque eu senti que literalmente foi Jesus falando, filha, vem pra mim, você não precisa se preocupar com o que tu tá passando, com a roupa que tu tá vestindo, com a aparência que tu vai ter, porque ninguém vai te julgar. Eu tô aqui pra te ajudar e a gente vai espalhar o amor, a caridade pelo mundo, e é isso, sabe? Então, pra minha mãe, ela ficava fazendo umas perguntas, assim, um pouco preconceituosas, mas eu explicava, né? A senhora não pode falar dessa forma, porque não é assim que funciona. A gente não faz maldade, a gente não mata criança, não é assim que funciona, mãe. Então, todo sábado é dia de terreiro e ela vai pra igreja dela, né? Aí, todo dia de manhã eu acordo no mesmo horário e eu falo, mãe, tô indo pro barracão. Tá bom, minha filha, agora é assim. Ela fala, tá bom, minha filha, vai com Deus, amanhã eu volto. Aí eu, tá bom, mãe, tudo bem. O meu irmão também aceitou de boa, a minha irmã também é um exemplo de cristã, ela é maravilhosa, eu vejo realmente Deus na vida dela, eu até me emociono, porque pra mim ela é um exemplo de mulher, é um exemplo de cristã. Então, agora tá tudo bem, sabe?
Ao decorrer do tempo, eu entendo que a minha mãe, ela é uma pessoa, teve uma criação diferente, mas o importante é que ela se permite conhecer, e ela mesma fala, Bruna, eu não sou a mesma pessoa de antes. E tá tudo bem, né, a gente ter certo preconceito, ter certas dúvidas, né? É assim mesmo, a gente tem que buscar o conhecimento. Então, eu anotei muitas coisas aqui enquanto tu falava, né? E assim, quem me conhece, quem já ouviu muita coisa que eu já falei aqui no meu podcast, sabe da minha dificuldade que eu tenho com os evangélicos, né? Assim, eu fui, né, durante muito tempo dessa religião, assim, porque tem uma diferença, a gente sabe, né? O que você está me descrevendo não é uma mera religião, o que você está me descrevendo é uma vivência, né? Uhum. E é uma vivência que, obviamente, é a vivência que Jesus nos ensina a viver. É algo que... E eu estudo teologia, tipo, eu entendo da teoria das paradas. Eu sei o quanto que é importante a gente colocar isso em papel, a gente colocar isso em teoria para explicar, para ficar didático as coisas para as pessoas. Mas a prática, ela é diferente. A vida, ela é diferente, porque... e eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Quando eu vou falar de Jesus para as pessoas, né? Com cada um, ele lidar de forma diferente, né? Com cada um, ele dialoga de forma diferente. Ele foi assim, com Zaqueu foi diferente da mulher samaritana, por exemplo. São contextos diferentes, lugares diferentes e formas de falar diferentes. E o evangélico tem um discurso tão maravilhoso, tão lindo, de que, olha, a gente abraça, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Só que aí, na prática, não condiz. É como se faltasse alguma coisa nesse fio condutor. E ouvindo tu falar, eu fico até pensando, eu falei, caramba, a menina cresceu nesse meio evangélico, nesse meio de ouvir essas coisas, escola bíblica dominical, aquela coisa toda de um ser evangélico, né? Mas não conseguiu encontrar Deus lá, sabe? É como se e aqui a gente não tá nem falando que Deus não tava lá, não é isso. A gente tá falando de você, da Bruna especificamente, né? Faltou a comunicação, faltou um ponto de ligação direta, porque às vezes dá a impressão de que os testemunhos de Jeová acreditam nisso, né? De que Deus só tá lá. E dá a impressão que a gente tem é que Deus só tá em tal igreja, Deus só tá naquele ponto, só tá naquilo. E assim, e hoje, né, amadurecendo e conhecendo mais pessoas de várias outras religiões, e eu gosto de ouvir, eu gosto de entender as experiências, eu começo a perceber que, caramba, a gente não sabe de nada, né? A gente sabe de pouca coisa, e eu já ouvi alguns relatos de amigos meus que falaram sobre a questão da mediunidade, né? E é como se fosse realmente um chamado, né? E agora que, para quem... Tipo assim, eu sou leigo, totalmente leigo, eu acredito que o meu público também, a maioria deles são leigos, então explica pra gente um pouquinho mais, Bruno, porque assim, voltando um pouquinho aí sobre o que tu falou de visões, né, de ver coisas, de ver espíritos, mas uma coisa que eu acho engraçado, um contraponto, na verdade, eu acho que deve até concordar comigo, quando é evangélico, um pentecostal, não é pentecostal mais especificamente, né, porque tem várias teologias diferentes, mas o pentecostal e o neopentecostal é o que mais gostam disso. Quando um pentecostal fala que teve uma visão, teve uma revelação, ou viu Deus, ou viu um anjo, ou sei lá, viu alguma coisa, todo mundo aceita de boa. Tipo, todo mundo fala, olha, caramba, o cara vê Deus, ele ora muito, né? É algo, como se fosse uma virtude do cara. É porque ele está muito próximo de Deus para ver essas coisas. Mas aí quando é alguém de outra religião que vê coisas, a gente olha com estranheza, né? Sei lá, tu tem essa mesma percepção? Sim, exatamente. Todo mundo é médium, né? Todo mundo, se for explicar no caso, na visão espírita, umbandista, todo mundo é médium. Todo mundo tem uma mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade. Tem um médium no caso de visão, tem um médium no caso de incorporação, médium de transporte. E tem vários tipos de mediunidade. Por exemplo, no espiritismo, no caso, eles fazem aquela questão da psicografia, né? Que no caso o médium está lá, ele consegue escrever o que um desencarnado, no caso, quer
passar a mensagem para a família e tudo mais. Como foi que eu descobri sobre isso? Desde criança eu sempre vi muita coisa. Era aquela coisa de, tipo, estar na minha cama e eu ver várias coisas dentro do meu quarto, sabe? Vários espíritos, várias coisas ruins, coisas boas. Então, eu nunca entendi, sabe? Eu era criança, minha mãe só dizia que era demônio. Então, minha filha, isso é demônio. Aí fazia campanha de oração para tirar. E eu ouvia muita coisa. A minha intuição também, tipo, é muito boa. Toda vez eu escuto aquela voz na minha cabeça. Não, é isso. Aí eu, não, será? Aí eu não obedeço, é aquela coisa, entendeu? E aí a gente chama isso, no caso, do nosso guia, né? A nossa intuição nada é mais do que o nosso guia se comunicando com a gente. Então, quando eu cheguei lá no terreiro a primeira vez, eles falaram: minha filha, você é médium de incorporação, você pode incorporar, você tem sonhos estranhos, né? Tudo que você sonha às vezes acontece, você não consegue estar num ambiente com muitas pessoas. Então é como se o meu corpo, ele fosse, a gente tem no caso o nosso ori, né? Que é a nossa cabeça. Tanto na igreja evangélica, nunca é bom a gente deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça. Isso foi uma coisa que eu aprendi também na igreja evangélica. Nunca deixar qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, porque a sua cabeça é o principal ponto para o mundo espiritual. Então, eu sempre ficava muito ruim, sempre diziam que era demônio, né? Mas aí no meu desenvolvimento, ao decorrer do tempo, eu senti essa necessidade de justamente me desenvolver. E todo lugar que eu ia sempre, tanto já chegaram pastores para mim, já chegaram tanto de várias religiões falando para mim: você precisa se desenvolver, você precisa trabalhar, Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito, no caso, é diferente para mim, que é na religião, no caso, na Umbanda, mas tá tudo bem, porque eu tô pregando o amor, eu tô pregando a paz, eu tô pregando o evangelho da mesma forma, entendeu? Que é praticando o amor e a caridade. Então, no meu desenvolvimento, no caso, eu sou médium de incorporação, né? Eu posso incorporar, eu tenho o meu guia comigo, que é a principal, que é a que reina na minha cabeça, que é a Maria Conga, né? Que é a avó, é um espírito de preta velha, muito evoluída, que ela vem em terra para ajudar outras pessoas, dando um conselho, passando um banho, passando um passe, nada mais é do que uma oração. Então ela vem praticar a caridade e eu nada mais sou do que uma ferramenta, que um instrumento para ela. Então eu também sou médium de transporte. Eu descobri recentemente que eu sou médium de transporte, que é quando eu posso incorporar um parente de uma pessoa que desencarnou. Por exemplo, uma pessoa ela falece, né? E às vezes o espírito da pessoa, ela não quer aceitar que faleceu, que desencarnou, e acaba virando um espírito obsessor para a pessoa. Então eu estava num trabalho, né? Lá a gente estava ajudando uma pessoa que ela chegou gritando lá, muito ruim, passando muito mal. E quando a Maria Conga, né, eu desincorporei, ela saiu e veio um espírito que eu não conhecia no meu corpo, e eu senti a energia, uma energia muito pesada, muito ruim. E quando incorporou, eu não lembro assim direito, mas o rapaz lá o irmão de santo pegou e falou: Bruna, tu é médium de transporte, tu incorporou um parente dela que estava com ela, que ele não queria aceitar que morreu e queria ficar apegado às coisas materiais aqui da terra. Aí eu falei: mas como funciona isso? Eu não sei. Aí ele pegou e falou: Bruno, você incorpora pessoas que já faleceram, então você pode usar dessa mediunidade para ajudar outras pessoas. No espiritismo eles usam isso, no caso, para passar mensagem para as pessoas, no caso, para os parentes: tá tudo bem. E a gente, no caso, ajuda esses espíritos que estão desencarnados a encontrar a luz, porque eles ficam desorientados, eles não sabem, às vezes nem tem noção que faleceram, e acaba se apegando às coisas materiais e não desencarnando, né? Porque no caso, na Umbanda a gente não acredita em céu ou inferno. A gente, no caso, acredita que na evolução do espírito, né? Acaba, o espírito não encontra a luz, que é Jesus, né? E ele acaba virando um obsessor, que é como se fosse, assim, na igreja evangélica, um demônio, né? Ele acaba se fixando às pessoas e isso acaba fazendo muito mal. Por exemplo, se eu tiver um parente meu que não aceitou, que morreu e quer ficar aqui, que não quer aceitar, eu não quero morrer de forma alguma, e ele fica se alimentando da pessoa. E acaba que, por exemplo, um parente, ele fica muito depressivo, não consegue fazer nada, fica doente, porque ele fica se alimentando da energia da outra pessoa, sabe? Para se manter vivo, entende? E acontece muito isso, os obsessores se alimentam de pessoas que são viciadas em álcool, sexo, em drogas,
E esses espíritos obsessores, eles vão se alimentando de outros vícios de outras pessoas, entende? Então, descobri recentemente isso, e eu tô trabalhando nisso, né, porque é involuntário. Eu não pedi para nascer assim, eu não pedi para... O preço de ter uma mediunidade aflorada é muito grande, porque a gente fala, é muito bacana você é médio de incorporação, você consegue ouvir as coisas, ver as coisas, mas a gente paga um preço muito grande. E qualquer religião que tem, a gente tem, no caso, requer renúncias de atos que são viciosos, tudo que torna um vício é ruim. E então, para mim, às vezes é muito difícil, mas a caminhada é longa, né? E eu sou nova ainda, sou um bebê ainda na religião, então tenho muito a aprender. Assim como na igreja, na religião evangélica, no caso, né? A gente precisa abdicar de alguns vícios, né? Algumas coisas. Na Umbanda também. Eu queria que tu te explicasse um pouquinho pra gente que é leigo, né? Quais são as diferenças de uma pra outra, né? Sei lá, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Eu mesmo não sei qual a diferença de uma pra outra. Da Umbanda pro Espiritismo e tudo mais. A forma que a gente trabalha é diferente, né? Por exemplo, tem o Candomblé, que é um pouco, assim, eu acho que se iguala mais que o Espiritismo, mas no caso é Umbanda lá, né? Algumas formas, por exemplo, no desenvolvimento, quando você é um médium, no Candomblé é mais diferente, a forma que eles vão fazer o teu desenvolvimento é diferente, você tem que raspar o seu uri, né, que é a sua cabeça. Na Umbanda você já não precisa raspar a cabeça. Aí no caso vai de diferente. No Espiritismo eles trabalham muito com passe, né? Você vai para uma sala, você bebe uma água que ela é consagrada, assim como isso foi uma coisa que eu achei muito igual com a igreja evangélica e o espiritismo, porque são mais palestras e eles fazem uma oração, né, na água e você bebe aquilo com fé e aquilo vai te limpar, te ajudar. Eu acho que a base de tudo para mim, Jonathan, é a fé. Se você tiver fé naquilo que você tá fazendo, tudo vai dar certo, sabe? Eu vou crendo que vai dar certo. Então, para mim, a fé é algo assim que realmente é inabalável. Isso é uma coisa que na igreja evangélica eu senti muito falta, por isso que eu não me encontrei, porque acabou que as pessoas elas buscam muito por status, por cargos, por um lugar dentro da igreja. A gente acaba esquecendo o principal, né, que é você olhar para o próximo e você praticar realmente essa caridade. No catolicismo tem muito isso, né, de você praticar a caridade. Para mim, as religiões elas são tudo iguais, só mudam a forma de doutrina. Mas todas têm algo em comum que eu acho que é o que deveria unir, sabe? Que é Jesus, que é você ter a fé e o amor ao próximo. Que é o primeiro mandamento. Cara, é uma coisa que não tem lógica a gente ter conflito. Eu não vejo diferença, sabe? Eu olho para um irmão evangélico, eu não tenho nenhum preconceito de verdade. Às vezes eu fico chateada com certas atitudes preconceituosas, mas eu não tenho raiva nenhuma das pessoas evangélicas que fizeram mal para mim. Pelo contrário, eu não tenho nenhuma mágoa no meu coração, não tenho um ódio, porque no meu coração só tem amor, sabe? Eu só respeito os irmãos evangélicos, assim como eu respeito os irmãos católicos, qualquer religião que seja, sabe? Se você acreditar, eu vou te respeitar, porque uma coisa que a Umbanda ensina, que foi o que falaram pra mim, Bruna, a gente aqui não interfere no livre-arbítrio. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Por isso que eu não... A primeira coisa que falaram pra mim quando eu pensei em fazer maldade com uma pessoa evangélica que fez uma macumba pra mim, falei, eu vou fazer algo. Não, você não pode fazer isso. Isso vai contra as nossas leis, a gente não pode, você está interferindo no livre-arbítrio de alguém. Então, quando você interfere no livre-arbítrio de alguém, isso é um pecado muito grande, sabe? Você não pode mexer no livre-arbítrio que Deus deu. Então, uma coisa que eu me senti muito abraçada é porque lá eu posso ser quem eu sou, sabe? Eu não faço maldade pra ninguém, Jonathan. Aonde eu vou, todo mundo me conhece por ser uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito carinhosa, que eu sempre tô conversando. Eu odeio mentiras, eu não sei nem mentir, é uma coisa que eu realmente odeio. Eu não faço mal pra ninguém, eu sempre tô aonde eu tô, eu busco levar o sentimento de paz e amor. Os meus problemas eu deixo pra mim e Deus, eu falo só pra mim e Deus, sabe?
Senhor, eu tô com esse problema, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu jamais vou chegar na pessoa e começar a falar coisas ruins, porque eu sei que quanto mais a gente se alimenta das negatividades dos espíritos, se aproxima a espíritos obsessores, né, que na religião, no caso evangélica, é chamado de demônio, e acaba que te tornando muito pior do que tu já tá, sabe? Então, agora o que eu penso é só ser como Jesus, sabe? Levar amor, levar conselhos, levar paz, e sempre buscar ser assim, sabe? E me libertando de certos vícios, sabe? Porque, querendo ou não, a gente é ser humano e a gente é muito apegado com as coisas materiais, né? Uma coisa que eu sinto que eu preciso modificar é que a gente tá muito viciado em internet, cara. A internet se tornou um deus pra gente. A gente tá ali toda hora, se não tiver ali, a gente fica agoniado, a gente não consegue conversar, a gente não consegue ter um diálogo com alguém sem tirar uma foto, sem no caso, postar alguma coisa, e a nossa vida se tornou um perfil, sabe? A gente não tem mais vida social. Então é uma coisa que atualmente é um vício muito grande pra mim, mas eu tô trabalhando nisso. A gente passou por isso recentemente no meu aniversário, né? A gente tava tentando jogar Uno e nossos amigos estavam no celular. Isso, a gente consegue perceber. Eu levei o Uno, né? Mas a gente fica ali naquilo de estar naquele telefone. Às vezes eu tô com muito isso. Às vezes eu parei de usar mais o WhatsApp, eu realmente desinstalei o Facebook. A única rede social agora que eu tô é o Instagram e o Twitter. E o Twitter também é algo que tem me fazido muito mal por conta das pessoas, do ambiente. Então eu evito o máximo. Eu não gosto muito de conversar pela internet. Eu sinto falta do contato com as pessoas, das conversas de olho a olho, sabe? Então, ao decorrer do tempo a gente vai modificando isso. O importante é a gente reconhecer onde a gente tá falhando, onde a gente precisa melhorar e a gente correr atrás, né? Essa parte é fundamental, reconhecer onde a gente tá pecando, né? Onde a gente tá errando. E eu acho, Bruno, eu vi tua história muito bom, não só para mim, né? Porque eu já te conheço de perto, não sei quem você é, mas apesar de que eu nunca tinha ouvido a tua história com a religião, né? Então, a minha maior preocupação era assim, em relação a como a tua família encarou isso, porque eu vim desse ambiente evangélico, né? Eu conheço muito bem como é um ambiente tóxico, é um ambiente muito preconceituoso. O problema não é da fé, porque a fé evangélica, a fé cristã, é uma fé linda, é uma fé maravilhosa, é uma fé milenar, inclusive. Eu, como estudante de teologia, e mais especificamente de teologia reformada, eu conheço um pouquinho da história da fé cristã, mas a leitura que nós brasileiros, né, fazemos dessa fé tem criado muitos preconceitos, principalmente no ambiente familiar, né? Eu conheço vários filhos de pastores que não têm fé nenhuma, né, que são pessoas desgarradas. E aí eu fico perguntando, né, sei lá, quando você vê, tipo assim, um caso, você fica, esse cara aí, ele foi porque quis, mas quando você vê vários casos repetidos, né, de filhos de pastores que são magoados com a fé, tipo, com a fé evangélica, e é muito bom saber que você não é um desses números, né, dessa estatística, né, que você se dá muito bem com a religião dos seus pais, mas, sei lá, tem vários filhos de pastores, filhos de pessoas evangélicas que não gostam, ou sei lá, que têm problemas com a fé porque foram exigidos, né? Sei lá, fico pensando assim, como é que eu seria hoje? Eu era para ser uma dessas pessoas feridas, né? Tipo assim, eu era para ser uma dessas pessoas que odeia as pessoas da Umbanda, odeia as pessoas do espiritismo, como vários amigos meus da época da igreja evangélica odeiam. Tipo assim, olham para essas religiões com maus olhos, né? Olham para essas religiões como se fosse o demônio, religião que a gente deve combater, né? Que a gente deve, sei lá, lutar contra. E isso reforça um preconceito e reforça um mal social tão grande que talvez a gente não se dê conta agora, mas a gente vai se dar conta mais lá na frente. Porque como você falou no início, né? Como falaram para você, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E quando a gente for colher esse mal que a gente tem plantado, a colheita ela vai ser da mesma proporção ou maior do que a plantação foi.
E assim, eu fico me perguntando, cara, como várias pessoas, né, estão aí até hoje procurando campanhas e mais campanhas em igrejas, né, evangélicas e tudo mais, estão doando, dando seu dinheiro para campanhas, para não sei, enfim, tentando essa esperança, tentando talvez achar esse ponto de equilíbrio, né, porque a vida, ela é também, na verdade, ela é isso que a gente vê, né, isso que é visível, notório aos nossos olhos, ela é essa coisa material, ela é essa coisa física, mas também tem algo metafísico. Você, como estudante de filosofia, sabe muito bem disso, né? Mas também tem essa coisa metafísica, né? Que a gente chama de fé, a gente chama de Deus, né? A gente chama de esperança. E é muito bom ouvir tu falar isso, ouvir que você passou por uma depressão e a fé te ajudou. Mesmo que essa fé que tenha te ajudado seja uma fé diferente da minha. Porque no fim das contas não é isso que vai importar. No fim das contas o que vai importar é como nós vamos chegar diante de Deus, né? Sabe o que eu penso, Jonathan? E às vezes eu fico muito triste, sabe? Até esses dias eu tava conversando no trabalho, porque a gente vive num país que ele diz que é laico, né? Mas a gente tem uma religião, querendo ou não, que é imposta, né? Assim, imposta assim, né? Desde berço. Então, esses dias vieram me perguntar, a falar coisas, aí eu peguei e falei várias coisas. Eu falei, a gente precisa, sabe fazer o quê? Buscar conhecimento. Sabe por quê? Porque a gente acaba falando coisa que a gente não sabe. Então, eu fico pensando, às vezes eu fico, meu Senhor, como é que pode existir hoje em dia pessoas que a gente tem tanto acesso a livros, à internet, ao invés de você ficar vendo coisas sobre fofoca, sobre maldade, eu não gosto nem de abrir a televisão porque é só coisa ruim. Por que a gente não vai procurar conhecer sobre outras coisas, sabe? Eu não consigo, eu seria justamente uma pessoa, Jonathan, que poderia ter muita raiva de evangélico. Porque o tanto que me fizeram mal, pessoas de dentro da igreja fizeram macumba pra mim, sabe? Eu tive depressão, fiquei internada no hospital. Ninguém que se dizia meu líder veio me ajudar. Ninguém. Eu fiquei sozinha, sabe? Só eu e Deus. E eu poderia ser uma pessoa muito ruim, eu poderia fazer maldade, mas eu sempre em todo lugar que eu vou, sabe? As pessoas conseguem sentir energia, conseguem ver. Nossa, você tem um coração muito bom, Bruna. Você realmente tem um coração muito puro. E isso é uma coisa que eu me orgulho, Jonathan. Uma coisa que eu me orgulho é de ter um coração realmente puro. Não ver maldade. Às vezes é ruim, porque eu não vejo maldade nas pessoas e as pessoas acabam me machucando, mas eu não queria ser diferente. Eu não queria ter passado por situações diferentes. Tudo que eu passei me levou a ser o que eu sou hoje. Então eu tenho experiência para falar. Eu passei por tal situação. Eu sei como é que é. Eu te entendo. E vai dar tudo certo, sabe? Vai dar tudo certo. E assim, nesse dia conversando, né, com os pessoal, acabaram falando coisas assim absurdas, sabe? E a pessoa ela tenta amenizar a frase preconceituosa e eu fico tipo, mas por que você tá se incomodando? Eu tô te fazendo mal? Isso vai afetar a tua fé? Se afetar a tua fé é muito fraca. Infelizmente eu preciso dizer que a tua fé é muito fraca. Tem que pensar assim, eu falei pra pessoa. Eu tô bem, eu já me encontrei, tá tudo bem, eu acredito nisso. Isso que a Bruna tá fazendo, tá me incomodando, tá me afetando na minha vida pessoal, na minha vida profissional, algo tipo, não tá. Então por que eu vou me incomodar? Entende? Por que eu vou me incomodar com a felicidade, com a fé da outra pessoa? É de se pensar, né? Que a fé da pessoa é muito fraca pra pessoa olhar pra uma outra religião e falar, isso não existe, não. Você não tem nem direito de falar, tipo, isso não existe, porque você tá duvidando da própria experiência da pessoa, sabe? Então, eu só respeito, sabe? A pessoa pode falar, eu não acredito em Deus, tá tudo bem, então, se você não acredita, quem sou eu, né, pra dizer o que você acredita ou não, o que é bom pra você ou não. Eu acho que a gente tem que buscar estar em ambientes que a gente se sinta bem, sabe? Jamais eu vou chegar pra alguém e falar assim, ei, Jonathan, vamos aqui lá no meu terreiro, vamos que isso é o certo, entendeu? Você precisa se desenvolver na sua mediunidade porque você é médium. Eu conheço pessoas, Jonathan, lá no trabalho, que têm mediunidade muito aflorada e que está prejudicando a vida da pessoa, a pessoa está muito ruim. Eu sei como é que é porque eu passei por isso. E eu sei que a pessoa precisa desenvolver, mas eu vou chegar assim e falar, hein,
tu precisa ir logo, viu? Porque senão, entendeu? Não, é uma escolha que a gente tem, Jonathan. A gente tem que sentir amor no nosso coração. A gente tem que sentir desejo, vontade, sabe? Eu quero estar ali, eu quero ajudar as pessoas. Porque não é fácil. Em qualquer religião que você esteja, você requer renúncias. E eu não troco a minha religião, o meu sábado, por exemplo, por festa, por bebida, por um namoro ou por qualquer coisa. Entendeu? Eu tenho uma coisa chamada lá na religião, na Umbanda, a gente tem algo que é chamado preceito. A gente tem trabalho de sábado, né, para ajudar as pessoas, caridade. 3 dias antes eu não posso ficar, eu tenho que ficar sem comer carne, sem sexo, sem bebida, e eu tenho que estar com o meu pensamento ali, elevado, pensando em Jesus todo tempo em oração, porque é para o meu corpo estar limpo, eu chegar lá com o corpo limpo, para poder fazer as coisas bem feitas. Hoje em dia a gente não tem esse preparo, sabe? Eu fico pensando que as pessoas, elas entram dentro da igreja e falam as coisas de qualquer jeito e 1 segundo depois já tá totalmente fora da energia que é pra estar, entendeu? Aí às vezes as pessoas falam, por que tu não pode comer carne? Ah, por que tu não pode beber? Por que tu não pode fazer isso? Tem certos ambientes que não são bons pra mim, porque como eu sou médium, eu não consigo, Jonathan, estar num ambiente com muitas pessoas, porque eu fico passando mal, sabe? Eu sinto tudo aquilo, eu vejo coisas, eu evito o máximo estar em ambientes que eu sinto que eu sei que vai ser ruim pra mim, entende? Então, o que eu procuro levar para as pessoas é só, tipo, você precisa só respeitar, você não precisa entender, se você quiser entender, você pode estudar. E foi uma coisa que eu falei pra minha mãe, ao invés de a senhora ficar vendo vídeos sobre coisas nada a ver, a senhora pode, o que é isso que a minha filha tá indo? Eu vou estudar, vou buscar saber. E falta isso. As pessoas não querem buscar o conhecimento. Então o povo perece por falta de conhecimento. É justamente isso, sabe? Então, eu acho que se todo mundo levasse Jesus como exemplo de amor, de respeito ao próximo, sabe? De levar uma palavra, eu acho que o mundo seria totalmente diferente, sabe? E eu não me sinto, assim, superior ou eu me sinto inferior aos irmãos evangélicos. Eu sinto que a gente é igual, sabe? Só que algumas pessoas, elas não conseguem respeitar. Eu acho que o maior exemplo é justamente isso, você não julgar. Antes de julgar o próximo, a gente tem que olhar pra gente mesmo e falar o que eu tô errando. Será que isso que eu tô fazendo realmente é bom? As palavras que eu tô falando são edificantes? Entende? A gente tem que filtrar as nossas palavras, às vezes calar a boca mesmo e pensar, será que isso tá sendo bom? E vai ser edificante para alguém? Se não vai ser edificante, se vai só trazer preocupação, ansiedade, por que eu vou falar, entende? Eu também conheço pessoas que têm uma mediunidade muito forte. Inclusive, foi até algo que eu falei. Eu falei para essa pessoa, inclusive, né? Eu falei, cara, tem que ver isso aí. Sei lá, eu não sou a melhor pessoa para te falar disso, porque não é minha religião. Não entendo do que se trata. Mas você tem que dar uma olhada, porque isso aí não... eu usei até, não sei se esse termo, tipo, sou preconceituoso, né? Mas eu falei pra vocês, não é normal, né? Entre aspas, né? Assim, mas assim, cara, é interessante você falar isso, né? Porque várias e várias vezes eu já vi relatos de casais, sei lá, que antes de ir pra igreja brigam, né? Tem casos, né, que até mais cruel, né? De homens que batem nas suas esposas, se arrumam e vão pra igreja, sorrindo, como nada tipo acontecido. E a mulher tem que estar calada, né? Isso é uma coisa que eu vi muito. Meus pais, no caso, eram de uma certa igreja. E uma vez uma irmã da igreja chegou aqui, com o olho muito roxo. E eu falei, o que foi que aconteceu? O marido dela bateu nela. Mas ela tem que continuar no casamento, porque ele tem que perdoar e tudo mais. Sim, a gente tem que perdoar, mas não é certo, você não pode aceitar isso. E o que mais me estressava era justamente isso. Eu já vi minha mãe é uma pessoa semi-analfabeta, ela não sabe escrever o nome, mas ela não consegue juntar sílabas para poder formar uma palavra e não consegue ler, mas ela entende a Bíblia. Minha mãe é uma mulher muito sábia, mas em certa igreja que ela estava, ela não podia fazer visita no hospital porque ela não sabia ler. E uma vez falaram para ela que ela não podia participar de um evento porque ela não tinha faculdade.
aquilo me revoltou de uma forma tão grande. Eu te juro, Jonathan, que a minha vontade era de tipo assim, bater na pessoa, sabe? Por que a minha mãe não pode? A minha mãe é uma mulher de Deus. A minha mãe é a pessoa a primeira pessoa que eu chamo, mãe, vem orar aqui em mim. Depois que a minha mãe ora em mim, eu fico assim, bem, sabe? Tudo que eu tô sentindo sai, Jonathan, de verdade. A minha mãe, ela é muito usada por Deus. Muito usada. Tanto que a minha mãe, se a minha mãe falar, Bruna, eu sonhei isso, eu sei que já não é de Deus. Porque eu sei que minha mãe tem uma mediunidade muito grande e Deus usa ela em revelação, né? Que eles chamam assim. Então, me revoltava muito isso, sabe? A hipocrisia das pessoas. De sempre, eu sou melhor que você, eu tenho uma faculdade de teologia. Lá no meu curso de filosofia, tem um rapaz assim, ele já tem uns 40 e poucos anos, mas ele é pastor, formado em teologia, formado em história e tá cursando filosofia. E eu acho isso muito legal, cara. É muito interessante, porque o cara é pastor, ele é teólogo, historiador, ainda tá se formando em filosofia. Aí a gente chega pra ele e fala, que é o nome dele, Emerson, como é que é essa coisa? Ele disse, Bruna, eu tô aqui buscando conhecimento. Porque eu não tenho que ficar só em quatro paredes, não. Eu tenho que buscar, conhecer, aprender sobre as coisas. E foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa assim, sabe? E eu achei muito interessante. Eu achei ele um exemplo, sabe? Tanto que ele tinha opiniões sobre certas coisas e ao decorrer do tempo ele falou, não, eu realmente estou errado, não é assim. Eu acho que não tá legal. E agora eu acho isso. E não tem vergonha de reconhecer que errou, sabe? A gente é ser humano, né, Jonathan? A gente erra. E a gente reconhecer aquele erro e buscar mudar em qualquer área da nossa vida é uma capacidade, assim, que não é qualquer pessoa que tem capacidade de olhar pra si e falar, eu tô errado. Então, assim, eu achei muito interessante isso, sabe? Eu falei, caramba, que bacana, cara. Se todo pastor fizesse isso, né? Formasse em teologia, se formasse em história, filosofia, buscar outros conhecimentos, né? É muito interessante. Porque é um processo dolorido. Eu passei por isso. É um processo dolorido você afirmar que o que você tinha tanta convicção, o que para você era tão certeiro, era tão certeiro, né? Era tão certeza aquilo que você acreditava, não é mais. Eu passei por esse processo de desacreditar, sei lá, não sei nem falar essa palavra, mas é desacreditar nas coisas que eu acreditava, sei lá. Um processo de desconvicção. Eu acho que um termo melhor para usar. Um processo de desconvicção, né? Eu, durante os meus 12 aos meus, 18, 19 anos, eu me enchi de certezas, convicção. Isso. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu não sei como cada pessoa, sei lá. Eu não quero também dar a entender de que eu tô só atacando a religião evangélica, enfim. Não é sobre isso o episódio, muito pelo contrário, o episódio é para falar da diversidade de religiões. Mas assim, eu me enchi de certezas e essas certezas, eu tinha que bancar elas, né? Tinha que bancá-las. É isso. Tudo mais. Essa é a soberba de muitos evangélicos que a gente conhece, né? Ele nutriu na cabeça dele de que aquilo é demônio. Então ele não pode dizer que não é. Ele não pode, estudar. Ele não pode procurar. Não, ele tem que estar convicto. Sabe uma coisa que me deixa puto da vida? É quando alguém fala pra mim, a Bíblia diz, e joga. Tá aí, a Bíblia diz que é pá, e joga. Uhum. Mas ele nunca leu. Ele ouviu falar, ele nunca leu. Ele nunca abriu a Bíblia e olhou lá, tá escrito isso aqui e tal. Eu sempre desafio as pessoas, velho. Tipo assim, quando alguém me fala de algo que eu nunca li na Bíblia, e olha só, não é querendo me engabar, tá? Não é querendo, me dizer que eu sou conhecedor de tudo. Muito pelo contrário, não sei de quase nada. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes, gente. Eu já li, eu já passei por Gênesis e Apocalipse algumas vezes. Eu sou crente desde os 12 anos. Eu conheço um pouquinho de Bíblia. E tem coisas que eu sei que não tá lá. Por exemplo, todo suicida vai pro inferno. Não existe isso na Bíblia. Não existe em lugar nenhum. Essa frase, ela não existe. Suicida vai pro inferno. Não existe essa frase. Quando você sai da igreja e volta, vem mais 7 demônios. Não existe também isso na Bíblia em lugar nenhum. E quando eu escuto alguém falar que isso tá na Bíblia, eu falo, mano, me diz onde é que tá pra eu dar uma olhada.
e a pessoa não consegue me dizer. Por quê? Porque não existe. Não tem. Não tá lá. Ela só quer reforçar uma certeza que ela tem. Ela tem uma certeza que ela não tem base nenhuma daquela certeza, ela não tem teoria, nunca estudou aquilo, só que falaram para ela e ela fixou aquilo na cabeça ao ponto de que tudo que ela tem, tudo que ela sabe, tudo que ela acredita está baseado naquilo. E se ela perder aquilo, ela ficou perdida. Ela não tem mais nada se ela não tiver aquilo. E é por isso que muitos idosos, jovens também, não só idosos, mas muitos adultos vendem tudo que tem e dão para a igreja, porque tudo aquilo que elas têm é aquilo ali. Então a gente vê muitos abusadores da fé, né? Muitos pastores, muitos padres, muitos, gurus religiosos aí que abusam da fé das pessoas. Porque nutrem aquelas pessoas certezas e aquilo é tudo que elas têm, gente. É por isso que eu não julgo. Quando a pessoa fala, mas fulano é burra, não sabe que isso não tem nada a ver, de que ela vai comprar um tijolinho ungido. Mas, gente, ela não sabe, ela não entende. Falaram pra ela que é aquilo. E ela nutriu a vida dela daquilo ali. Então, assim, é legal a gente olhar o teu lado, que o teu lado é a parte legal da história, e a gente olhar que o outro lado da história é triste demais. Quando você não quer estudar. E é o que Jesus falou mesmo, né? O povo padece falta de conhecimento, porque é mais fácil fincar em algo que me falaram, e eu vivo tão bem com aquilo, porque eu fico todo dia eu fico realimentando aquilo. Dia após dia eu nutro aquilo ali, eu mantenho aquilo ali vivo. E aconteceu isso comigo, quando eu saí da igreja evangélica, né? Eu falei, caramba, muita coisa do que eu acreditava não é aquilo que eu pensava. E foi difícil, foi doloroso pra mim dizer que eu não acredito mais naquilo. Mas eu vivi isso, eu passei por isso. Como que isso não é verdade? Como que isso não é a minha verdade? Como que isso não existe? É difícil admitir pra você mesmo, né? Assim, eu não tive... Eu acredito que agora eu tenho realmente muita fé. Eu acredito muito mais em Deus agora do que quando eu estava dentro de uma igreja evangélica, de verdade. Porque eu estava ali, eu não sentia... Eu de verdade, Jonas, eu tentava sentir o que eles diziam. Eu nunca consegui, de verdade. Eu sempre tentei, me forçava, e eu nunca senti realmente. Eu admiro muito que tem outras pessoas que sintam, eu acho isso muito bacana. Só que eu nunca senti realmente a presença daquilo, do Espírito Santo. Eu sentia que Deus estava comigo, sabe? Só que eu nunca senti o que aquelas pessoas sentiam. Eu não sei se era o lugar, porque pra gente se conectar com Deus, a gente não se conecta de qualquer forma. A gente tem que preparar o nosso corpo, a nossa mente. A gente não vai falar com Deus de qualquer forma, principalmente num ambiente sagrado. Porque a igreja, no caso, um templo era para ser algo sagrado, né? A gente não pode ir de qualquer jeito. Só que a gente entra dentro, por exemplo, de uma igreja e é tudo bagunçado. Infelizmente, as pessoas não têm mais respeito pelo que é sagrado. Tem até uma música de palavra antiga, acho que tu já ouviu, é que o sagrado se tornou hilário. E eu gosto muito de algumas bandas evangélicas que tratam sobre isso, sabe? Sobre a fé, sobre justamente a falta de fé das pessoas, o amor, né, no coração. E é bastante interessante a gente pensar sobre essa perspectiva. Então, é bem complicado a gente falar sobre isso, porque querendo ou não, a gente acaba atingindo a fé da outra pessoa, né? Mas a gente tá falando das nossas experiências, né, Jonathan? A gente pode falar sobre isso porque a gente teve experiência nisso. Então, se eu não tivesse tido experiência nisso, eu não poderia falar nisso. Eu sou uma pessoa de muita fé, Jonathan. Às vezes tá tudo dando errado na minha vida. Não, pode ficar tranquilo, meu irmão. Deus tá no caminho. Hoje falaram pra mim, Bruno, eu tô tão preocupada porque eu tô com medo de sair desse emprego. Eu falei, maninha, tá preocupada? Por quê? Tem que ter fé, sabe? Eu creio num Deus que eu sei que ele não vai me abandonar, sabe, Jonathan? Ele não vai. Porque ele sempre esteve comigo. E eu vou ter medo? Vou nada, entendeu? Eu só vou confiar neles. É a famosa paz que excede todo entendimento, né? É a paz de Deus. É a paz que ultrapassa qualquer conhecimento prévio do que a gente tem nas coisas e tudo mais. E é muito isso do que tu falou, Bruno, é as nossas experiências, assim. É por isso que eu falei, né, agora há pouco. Eu quero ter muito cuidado, porque às vezes eu sou muito ácido para falar de igreja evangélica, porque é um pouco da dor que eu carrego, de experiências que eu acumulei lá. Mas, por outro lado, eu entendo que
pô, muito do que eu aprendi sobre fé e Bíblia, principalmente, foi lá, foi convivendo com pessoas de lá. Eu não tive só experiências ruins, eu tive experiências boas também. Embora eu tenha mais experiências ruins do que boas, né? Mas eu acredito que é muito do lugar que é tóxico, né? Sei lá, a gente também conhece, sei lá, lugares de espíritas que são tóxicos, católicos que são tóxicos, né? Bandistas que são tóxicos, enfim. O ser humano, enfim, é pecador, né? É mau, carrega malícia no coração. Então, sei lá, existem inúmeras igrejas evangélicas que são boas, cara, com pessoas legais, com a comunidade, porque tu falou muito disso, né? Eu acho que o cerne de toda essa tua história, e da minha também, é o lance da comunidade, é o abraço, né? O que é muito teórico, a gente vê em muitas igrejas evangélicas, na teoria, falando do amor, falando do abraço, da cumplicidade, só que o amor, ele não é uma parada teórica, tu não pode provar que ama falando, sabe? É como se você fosse passar por algum processo científico, de provar alguma coisa cientificamente, tivesse que provar que aquilo ali é real, que aquilo ali realmente é válido. A mesma coisa é o amor, tu não consegue prová-lo falando, escrevendo. O amor, ele é provado na prática, é agindo, é demonstrando, né? Perdoando as pessoas. Você ama através do perdão, você ama através da dedicação, de entregar-se, né? Tolerar as pessoas é uma forma de amor. Paulo fala disso, né, lá em Corinto. Então, assim, a gente ama as pessoas através da prática. E é nisso que falta. Essas experiências que tu viveu aí, eu também vivi muito. Já fiquei doente, não foi um líder meu, não foi ninguém da igreja ver se eu estava bem. Eu já passei por problemas onde eu precisei de alguém, de algum apoio. E você, qual lugar que você procura que você mais acha que vai se sentir acolhido? É na igreja que você congrega, com seus irmãos. Quando você tem uma rejeição de lá, dessas pessoas, caramba, é triste, né? Então, assim, a gente tá falando muito das nossas experiências aqui, de como isso isso salvou a sua vida, né, de certa forma. Eu achei muito legal a mensagem que tu me mandou a gente gravar, né? Como a Ubanda salvou a tua vida, e é muito legal. Eu não tenho problema nenhum, sabe, Jonathan? Por exemplo, meus pais, a minha irmã é evangélica, eu sempre vou. Bruna, vai ter uma coisa aqui, tá bom, eu tô indo, vou participar, entendeu? Vou para um almoço. Por exemplo, agora a igreja do meu pai vai fazer 4 anos de fundação. Eu vou participar. Por que isso vai afetar minha fé? Não vai, eu vou lá, participo do culto, canto os hinos, que eu sei cantar os hinos da harpa, que inclusive eu acho muito bonito, sabe? Eu vou lá, escuto, participo. Por que eu não vou participar, sabe? A minha fé vai diminuir? Não vai, não. Às vezes eu só me procuro não ir, às vezes porque as pessoas, elas te olham e te julgam muito, sabe? Tipo, você se veste assim, você tem tatuagem, você fala dessa forma. E elas te julgam, elas não olham pra gente, tentando olhar pra gente como a gente é dentro da gente, sabe? Então, as pessoas só se alimentam do nosso perfil que tá vendo ali, sabe? Então, mas mesmo assim, mesmo com as pessoas me julgando lá, eu ainda vou e falo, não, meu pai, eu lhe ajudo. Eu falo, pai, pega aqui uma oferta, pegue para o senhor ajudar. Às vezes o pai fala, Bruna, tô precisando ajudar um irmão da igreja. Eu pego, pai, sem problema. A minha moto tá quebrada, Bruna. Eu preciso fazer um culto. O pai pode pegar minha moto. Eu sei que o senhor tem um trabalho a fazer. E é isso, a gente tem que se ajudar. Entendeu? Ao invés de eu ficar apontando a fé do outro, dizendo que é certo ou errado, a gente tem que se ajudar, sabe? Acho que é muito importante isso. E é como eu falei pro meu pai, pai, em nenhum momento eu fico insistindo algo. Eu vou lá, ajudo o senhor. Tanto que foi eu que fiz a ata da igreja deles, eu escrevi detalhe por detalhe, sabe? Foi 20 e poucos páginas, eu escrevi a ata, eu fui lá, fiz o design da igreja, da arte, eu fiz as coisas das ofertas, eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu sinto prazer em ajudar, porque eu sei que realmente o pessoal que tá lá não vai fazer, então eu vou lá e faço, sabe? Acho que a gente precisa disso, a gente precisa ajudar mesmo as pessoas, sabe? Sem querer nada em troca, sabe? Sim.
é isso. Cara, muito bom conversar com você. Jonathan, de verdade, foi uma conversa muito boa, de verdade. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas falando, né? Mas eu gostei demais. Muito obrigada, tá, por ter me convidado. É um prazer imenso tá participando, ter essa conversa contigo. Tu é um cara muito cabeça, sabe? E eu espero que a gente se encontre novamente, pessoalmente, né? Daí assim, pra conversar mais sobre essas coisas. Então, é uma conversa muito bacana conversar. Muito bacana mesmo. Obrigada, tá? Foi um papo muito da hora. 1h10, agora que eu não gosto de ficar olhando pro celular, né? Pra não ficar muito ansioso com o tempo. E eu tô olhando agora pro tempo, né? 1h10, o tempo passa tão rápido, a gente falou isso. Passa muito rápido mesmo. Cara, fico muito feliz quando eu chego no final de cada episódio que eu gravo, né? E principalmente quando eu gravo com amigos, principalmente quando a conversa é assim, né? A gente conversa, não vê nem o tempo passar. Sim. E aprende muita coisa. Então, eu fico muito feliz em saber que você teve um final feliz. Né? Essa história, ela serve, né? Eu acredito que serve e vai servir de inspiração para muita gente. Né? Eu acho que o maior intuito do meu podcast é esse, né? Do meu programa é esse. Eu ouvir histórias e repassar essas histórias para outras pessoas. E eu tenho feito isso já há 111 episódios, né? Para todo mundo. E tem sido muito legal. Então, foi muito bom ouvir tua história, conhecer um pouquinho da tua fé, né? Conhecer um pouquinho de como que foi esse processo. E assim, cara, nossa amizade continua. Independente de onde quer que nós estejamos, a gente vai estar sempre mantendo contato. É uma pessoa que eu criei uma relação, um afeto muito grande. E agora agora é a hora de a gente provar que a gente realmente é amigo, né? Não se vendo mais todo dia. Não, eu vou dar meu jeito. E Bruna, todo final de episódio, né? Eu peço pro convidado. Eu chamo de lugar de fala, né? É a nossa... Como se fosse um quadrozinho no final do programa. É o lugar de fala do convidado, que ele pode falar e mandar abraço para quem quiser, mandar beijo, se quiser mandar para alguém, né? E mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter tirado aí 1 hora do seu tempinho para conversar comigo. E muito obrigado também por ter ido pro meu aniversário, por ter tido essa presença ilustre lá. Tivemos um contratempozinho lá, mas isso acontece. Eu acho que o momento que a gente ficou juntos foi muito mais importante. E eu te amo demais, viu? Fica à vontade. Bom, eu não sei pra quem mandar um abraço, mas eu quero agradecer, né, pelo convite. Nossa, eu tô muito, muito feliz porque isso foi uma das melhores coisas que aconteceu. Na verdade, eu acho que a melhor coisa que aconteceu hoje no meu dia foi ter essa conversa contigo. E eu espero demais que ter outra oportunidade de gravar outro podcast contigo, porque agora eu gostei muito dessa ideia, é muito legal. Pena que, assim, o tempo, infelizmente, né, mas mandar um abraço aí pra todo mundo. Quem quiser que se sinta abraçado, né, mas um beijo também pra você, né, também. Então é isso. Eu sou uma pessoa, assim, que às vezes não sei demonstrar muito afeto, mas eu me importo, estou aqui.